Os dons do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu, Paulo, quero que saibam a verdade sobre os dons do Espírito Santo. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, eram controlados por ídolos mudos. Por isso precisam compreender que ninguém que diz, maldito seja Jesus, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Há maneiras diferentes de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazer o seu trabalho. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. A um, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. E a outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. A um, o mesmo Espírito dá fé, e a outro dá poder para curar. Um recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres, e outro, o dom de anunciar a mensagem de Deus. Outro recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. A um, ele dá a capacidade para falar em línguas estranhas, e a outro, para explicar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá diferentes dons a cada um. Cristo é como um corpo que tem muitas partes. E essas partes, ainda que sejam muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados num só corpo pelo Espírito Santo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Porque o corpo não é feito de uma parte só, mas de muitas. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos sentir cheiro? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo como Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, não podemos ficar sem as partes do corpo que parecem mais fracas. E aquelas que achamos menos dignas são justamente as que tratamos com mais cuidado. Enquanto as partes que não são tão bonitas recebem cuidado especial, as outras, mais bonitas, não precisam desse cuidado.
Assim, Deus fez o corpo de tal maneira que as partes menos consideradas recebam mais consideração. Desse modo, não há divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras participam da sua alegria. Portanto, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Por isso, na igreja, Deus colocou tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres da igreja. Em seguida, colocou os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, nem profetas, nem mestres da igreja. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para possuir os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos: o amor.